mulheres de Deus aqui congregados, porque o Senhor que tem nos ajudado. Adoro o Senhor pelos amados que subiram a Jerusalém para provar de uma porção bendita e poderosa nos seus corações. Amém, queridos? Eu quero adorar a Deus ainda de pé pelos jovens, jovens mesmos, todos, até os jovens casais, que eu estou no meio deles aí, que estiveram no retiro, pelos adolescentes aqui com dois hoje, o João Pedro e a Débora. Adorar a Deus pela vida deles. O retiro, meus irmãos, é muito cansativo, mas ele nos faz muito bem. Foi uma grande bênção para todos nós. Adoro o Senhor por tudo que o Senhor fez lá. Adoro a Deus pelo empenho dos amados, por poder ter se esforçado, ter até, talvez em algum momento, ter pago até o que não podia, mas pagou e foi. Mas eu creio que Deus recompensou a cada um, porque o Senhor é um Senhor de recompensa, e Ele tem nos recompensado. Amém, queridos? Amém. Eu quero louvar a Deus por tudo isso, quero adorar ao Senhor por esta obra bendita e poderosa, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Mas se eu estou esquecendo de alguma coisa, nós vamos lá. Livro de Tiago, capítulo 5. Desculpem aí pela voz, mas isso é o trabalho mesmo da obra aí, de muitas orações durante esse retiro aí. Mas graças a Deus por tudo, a Deus toda a glória. Mas nos 2 dias ela está zerada de novo e vamos para frente, não tem o que falar. Amém, queridos? Amém. Tiago 5, eu quero ler o 15, do 15 para frente. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que o fizer converter do erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Obreiro André, ora ao Senhor. Amém. 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 Jesus. Amém. Meus amados, nós temos experimentado, eu junto com os amados, nós já temos juntos agora uma história a ser contada de 3 anos, todos nós aqui. E eu tenho provado, meus irmãos, algumas coisas que nós, enquanto igreja, enquanto filhos do Senhor na face da terra, enquanto crentes na face da terra, meus irmãos, parece que nós temos também nas nossas vidas algumas fases que nós vivemos, meus irmãos, e que nós passamos por ela, e que se eu pudesse, muitas vezes, meus irmãos, pudesse chamar o meu amado e dizer: querido, deixa que eu vou passar para você, eu tenho mais experiência, eu já vivi isso outra vez, eu sei como é que funciona isso aí, deixa eu passar para você. Mas eu não posso, porque eu sei, meus irmãos, e nós temos aprendido isso, que o Senhor
meus irmãos, às vezes nos dá até este privilégio de passarmos essas etapas, para que ali na frente Ele mostre para nós o porquê de tudo isso. E eu adoro a Deus porque Ele tem mostrado. Nós não entendemos, meus irmãos, muitas coisas, e muitas coisas eu tenho falado, não é para nós entendermos mesmo, porque, meus irmãos, o que Deus faz é mesmo um mistério. Às vezes, meus irmãos, é esclarecido assim, rapidamente você vê, entende, enxerga, e algumas coisas Ele permite, é permissão de Deus que você passe e viva, mas o Senhor sempre lá na frente, Ele vai te dar o escape, e o final de todas as coisas é a vitória. O presbítero Augusto tem uma frase que ele usa muito aqui no altar. Quando vem alguém dar um testemunho, qualquer um, o sujeito levanta e fala assim: eu vou dar um testemunho. Ele me cutuca e fala assim: eu já sei o final disso aí. O sujeito nem abriu a boca ainda para falar, ele fala: já sei o final disso aí. É bênção. E meus irmãos, é isso mesmo. O final de todas as coisas, quando Deus está no controle, é a nossa bênção, é a nossa vitória. Deus não tem prazer na nossa derrota. O prazer de Deus para a nossa vida é de nos ver vitoriosos, alegres, cheios do poder e da graça, adorando e bendizendo o nome dEle com muita alegria no coração. Amém. Muito bem, isso é uma verdade. O que tem a ver com a palavra isso, pastor? Meus irmãos, da mesma forma que nós, Elias também passou por essas fases. Foi dito até lá no retiro, nem lembro por quem. Estava com outra palavra no coração e eu peguei a Bíblia, Deus falou: fala sobre isso. E ele também passou por fases. Um dia, meus irmãos, esse homem, um servo de Deus, levanta-se e vai, meus irmãos, enfrentar os profetas de Baal. E aí, meus irmãos, ele vê acontecer, ele vê a obra acontecer, Deus faz a obra. No mesmo dia, meus irmãos, ou talvez alguns dias, ou talvez alguns versículos após a história dos profetas de Baal, o mesmo Elias, que foi, meus irmãos, cheio da bênção e do poder de Deus, ele é, meus irmãos, tomado de um sentimento, meus irmãos, no seu coração, de medo, de temor, de pavor, de, meus irmãos, de não saber como enfrentar, de não saber como viver aquela situação. E o mesmo Elias, que tinha vencido os profetas de Baal, o mesmo, meus irmãos, ele sai e se esconde dentro de uma caverna. E aí, meus irmãos, são as fases da nossa vida. Tem dia que eu falo com o irmão, eu falo assim: esse sujeito é imbatível, ele nada vai derrubar ele. Pode vir a luta que for, a dificuldade que for, o problema que for, não é imbatível. Eu olho para o mesmo sujeito daqui uma semana, um culto depois, 3 cultos depois, porque a história segue. O mesmo sujeito, ele, meus irmãos, está com combustível fraquinho, está, meus irmãos, sem vontade, sem gás, precisando da nossa ajuda, precisando da nossa oração, precisando do clamor, e até normalmente chega até nós por conta disso. O mesmo sujeito que há uma semana estava, meus irmãos, lá em cima, com Jeová, numa comunhão bendita e poderosa com o Senhor, ele, meus irmãos, começa a declinar, começa a baixar, começa, meus irmãos, a ter problemas na sua vida. Eu ontem estava conversando agora com o João Pedro, vindo aqui eu ia falar, vindo para o retiro, vindo para a igreja, para Indaiatuba. Aí eu falei com ele que eu tive algumas experiências novas lá. Sei que os irmãos também tiveram, mas eu tive as minhas particulares, pastor. Aí, desde o dia que eu cheguei no retiro, o Espírito do Senhor me incomodou. A moça, eu vou dar, se eu tivesse o nome dela, eu dava.
É uma moça de Votorantim, conhecida nossa. A igreja de Votorantim começou na casa dela, uma baixinha, branquinha, sabe? Deve saber, todo mundo sabe, os mais antigos aí. Ela está na igreja já desde a história de Votorantim. E eu vi essa menina com o semblante caído e o espírito me incomodando. Mas ela estava com a cara tão assim, triste, o semblante, que eu, carnalmente falando, imaginava ela, se eu for orar com ela, vai me dar bronca. Ela não quer saber nem da minha oração. Estava muito brava, com a cara de brava. Mas essa menina está infeliz. Eu já vi ela em outros retiros, nenhuma bênção, cheia do poder, da graça, lá no louvor, fazendo a obra. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Alguma coisa aconteceu. Aí, meus irmãos, ontem a vigília acontecendo lá, orando, aquele negócio todo, oramos por um, por outro. Todo mundo sabe como é que funciona. No meio daquela multidão, meus irmãos, essa moça sai, não sei onde estava, veio cá, puxou minha camisa e falou assim: pastor, o Senhor me disse que o pastor precisa orar comigo. Eu preciso receber a oração do pastor. Então, meus irmãos, são as fases, são experiências que eu vivi. Deus poderia ter chamado muitos outros lá, tinha não sei quantos pastores, presbíteros lá orando, mas, meus irmãos, Deus já tinha falado. Essa moça, meus irmãos, eu estou figurando, testemunhei isso, mas, meus irmãos, eu estou figurando que ela viveu e está em outra fase, talvez. Agora ela vai permanecer? Não. Deus, meus irmãos, vai abençoar. O Deus, meus irmãos, que cuidou de Elias, Ele cuida de você e Ele cuida de mim. Nós passamos, meus irmãos, pela fase de mandar os profetas de Baal embora, mas talvez vai chegar o dia que nós vamos entrar para dentro da caverna, nos esconder e não querer sair de lá. Mas vai chegar um Deus, uma voz bendita e poderosa, mansa e suave, que vai chegar no teu ouvido e dizer: saia da caverna, porque aí não é o teu lugar. Muda de fase e vai para a tua vitória. Deus, Ele faz isso sobre a nossa vida. E quando nós olhamos isso aqui, meus irmãos, eu poderia até imaginar alguns anos atrás: pastor, nós estamos falando de Elias. Elias. Romero é Romero,